tipo assim, mano, não é porque você fez críticas a determinada coisa que você não pode ir em tal lugar. Você pode mudar de opinião ou pode criar uma situação melhor para você participar. Tipo assim, eu faço críticas ao governo desde o início da minha carreira, mas já fui em governo dialogar, já fui recebido por parlamentar para falar de outras realidades, para falar de outras coisas e tal. Sim, mas isso é democracia. Isso não quer dizer que eu... Compactua. Entendeu? Ele tá lá, mas ele tá ocupando um cargo que é público. Então ele... E tu tá fazendo o teu papel, que é de perturbar o cara. Exatamente. Teoricamente, ele serve a nós. Então tem que estar lá, mano. Isso não quer dizer que eu fecho com ele. Essa é a mesma lógica que a gente usa pra trazer o Eduardo Bolsonaro aqui, por exemplo. Sim, pô. O cara, a gente discorda com ele na maioria das políticas públicas dele, mas... E aí, ele é o Eduardo Bolsonaro. O pai dele é o presidente. Querendo ou não, ele é uma peça importante da nossa sociedade. Eu acho, cara, quando você... quando você tem a oportunidade de dialogar de forma civilizada, irmão, tá ligado? Não é ficar atacando, xingando os outros, tá ligado? Isso é uma vacilação. Até porque isso não produz nada. Nada, irmão. Nada. Agora, quando você tem a oportunidade de trocar uma ideia civilizada sobre o assunto, mano, eu acho que o debate é sempre enriquecedor. Tipo assim, mano, você pode até não concordar comigo, mas você não precisa me odiar, irmão. Tá ligado? Eu também não concordo com você, mas eu também não quero te odiar. Agora, se você... É só tu não me fuder, agora, né? se vier com um bagulho preconceituoso, porra, fascista, porra, reaça, porra, flertando com o nazismo, aí não dá, irmão. Com aquela limpeza étnica na mente, aí não dá, mano. Aí é diferente. Você falou do nosso documentário, do Falcão Meninos do Tráfico. Foi um documentário que ganhou muitos prêmios, né? Esse documentário vem de um trabalho prévio? Tinha alguma outra coisa antes? Ou... Na verdade, a gente tinha feito o videoclipe Soldado do Morro, né? Que era a minha música narrando a vida de jovens do tráfico de drogas, né? Moleque. Falando ali das mazelas e tal, não sei o quê, mas era eu interpretando. E aí, cara, na época que a gente estava gravando o clipe, quando a gente parava de gravar, na hora que dava o intervalo, né? A rapaziada tirava o fuzil das costas, a pistola da cintura, não sei o que, começava a trocar outro tipo de ideia. Saiu crime de cena, tá ligado? Porque a gente não quis gravar com atores. Como eu tinha entrado em algumas favelas, perguntei se podia gravar, explicava o que a gente estava fazendo. Os caras, não, pode filmar e tal. Eu falei, mas eu posso explicar o que é? Só pra tu ficar imbuído, só de saber o que é. Pode explicar. Então eu perdi maior tempão explicando. O cara, não, maneira essa ideia aí, meu, pode fazer aí e tal, pá. Mas o momento mais maneiro era quando desligava a câmera. Que aí começava a trocar outro tipo de ideia. Aí as mulheres começavam a falar um negócio de praia, assim, mesmo eu sendo da Cidade de Deus, proximidade ali com o mundo do crime, a vida do bandida e tal. O cara falava de outro bagulho. Eu falei, caramba, falando de vida, de sonho, futuro, futebol, falando sabe? De coisas normais, do ser humano. Tá ligado? Porra. Aí, porra, eu e Celso tivemos essa sacada, né, mano? E um próprio maluco de lá também falou, cara, tu tinha que fazer um documentário. Um cara de uma das favelas, um bandido de uma das favelas, falou, cara, vocês tinham que fazer um documentário que mostrasse o que esses moleques estão falando, irmão. Esses moleques têm muita coisa pra falar. Pô, eu e Celso pensamos, caralho, quando a gente viu um jovem do tráfico falando? Nunca, mano. Sempre tem alguma autoridade que fala por ele e ele não tem voz. Vamos ver qual que é a voz desse moleque. Aí começamos. Começamos pelo Rio de Janeiro. Aproveitava, pô, quando a gente ia fazer show em algum lugar fora do Rio, usava o próprio dinheiro da passagem. Ficava mais 2, 3 dias no hotel, na cidade, para poder ir nos lugares. Fazia os contatos na hora. Às vezes era a mesma pessoa do rap que nos botava na conexão do crime local. E, tipo... a gente não tinha como produzir isso com outras pessoas se não fossem os próprios bandidos. Você não tem como fazer um documentário desse se você não tiver com certeza contato com o crime. Então a gente foi vendo o mesmo perfil de jovem do Rio de Janeiro, é lógico, com suas peculiaridades, mas espalhado pelo Brasil inteiro. Na maioria pretos, de famílias desestruturadas, criados somente pela mãe, né, e baixa escolaridade. Não é uma justificativa, porque tem vários jovens nesse mesmo perfil que não entraram pro crime, mas nesse caso a maioria era assim. Então a gente foi filmando, coletando muitas imagens, e quando a gente foi ver, a gente estava com muitas horas de gravações, só que a gente tinha muitas mortes, de gente que tinha dado, de garotos que tinham dado entrevistas grandes pra gente, e depois a gente tinha um enterro deles gravado. Caralho. Porque assim, tipo, o grau de confiabilidade da família com a gente era tão grande de acreditar que aquilo de fato ia mudar
alguma coisa no Brasil, que às vezes a gente chegava no Rio de Janeiro, alguma pessoa ligava pra gente, ó, Bill, Celso, ó, meu filho que vocês entrevistaram ontem morreu. A gente vai fazer o enterro depois de amanhã, se vocês quiserem vir aqui. A gente ia lá e cobria o enterro. Então a gente tinha, dos vários que a gente entrevistou, escolhemos tipo 16 para ser o fio condutor do documentário, para não precisar de autoridade. Só eles mesmos falando e tal, a voz deles mesmo ligava uma coisa com a outra. Não precisar de autoridade em que sentido? Tem um apresentador, tem alguém ali. É isso, Tá. uma pessoa, sabe, um filósofo, um antropólogo, falando, tá. sabe, que sempre tem nesse tipo de documentário. O Mas cara que conduz o isso, fio. a própria fala dos jovens já era o fio condutor do documentário. E a gente separou 17. O que é foda essa ideia, né? Ah. Deve ter sido um trabalho de edição incrível Foi também. foda. Os editores também, pô, merecem um prêmio especial, que foram muito fodas no trabalho que fizeram na edição. E aí a gente tinha 17 jovens que a gente escolheu para serem os personagens que tinham mais histórias para contar. Em 2 anos, 16 desses 17 morreram. Caralho! Só ficou um que tinha o sonho de ser palhaço, né? E o que salvou ele, na verdade, foi o cárcere, né? Foi o fato dele estar preso. Se ele não tivesse preso, ele tinha morrido como os outros também. Então a gente acabou com um documentário final, que a gente queria falar sobre a vida, e a gente acabou com um documentário quase sobre a morte, né, cara?